Boa pessoal, tudo bem? André Oliveira, bom dia para vocês. Vamos lá, mais um vídeo. Eu acho que são temas e assuntos interessantes que têm a ver não só também com a Europa, com Portugal, mas são coisas que podemos refletir em relação à nossa vida cotidiana. Agradecer ao Antônio que enviou esse link para mim, tá? E falou: André, comenta aí qual é a sua opinião sobre esse assunto. Então, primeiro eu vou aqui abordar o que está no link, tá bom? E depois vou dar minha opinião e minha percepção aqui em Portugal, como é que isso acontece. Então, Portugal é o país da União Europeia onde a desigualdade salarial entre homens e mulheres mais aumentou com a crise. Então, é claro que os jornais têm que criar esse logo aqui, esse tema, para chamar a atenção. Mas vocês vão ver que Portugal não é um dos países onde há mais desigualdade. Mas o que aconteceu é que desde 2008 essa desigualdade aumentou, tá bom? O que me chamou a atenção nesse artigo que eu achei bem interessante alguns países que eu imaginava que são países que nós sabemos que têm uma situação financeira muito boa e achávamos nós que eram bastante igualitários, vamos dizer assim, né? Como a Alemanha, por exemplo. Vamos ver aqui nesse artigo que a Alemanha está entre os países que mais discrimina, mas pronto, a faixa salarial feminina é bem mais baixa que a masculina. Então o artigo diz o seguinte: em média, as mulheres europeias ganham menos 16% que os homens, na média de todos. Mas vamos ver que em alguns países isso se agrava. Estônia, Alemanha e Espanha estão entre os piores países, mas Portugal foi o que mais piorou com a crise. Então é o seguinte, não vou ler tudo para vocês, vou deixar para vocês o link aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês depois leiam com atenção, acho que vale a pena olhar para essa situação e pensar sobre isso. Ainda mais quem é gestor, quem é dono de empresa, refletir sobre essa situação. Então, aqui diz basicamente o seguinte, que esses países nós falamos, Espanha, Itália, Grécia, Portugal, os mais afetados com a crise, a Irlanda, tiveram um crescimento da desigualdade depois da crise, mas que não estão entre os piores. Então, a minha grande surpresa, como eu disse, foi aqui essa informação que diz, por exemplo, né, olha só, ainda nas disparidades salariais, há vários países europeus em que as mulheres ganham quase menos 30% que os homens. 30%, imagina só, se eu ganhar 1.000 euros, ela ganha 700, né? É muito complicado. E o caso da Estônia, onde o salário feminino é em média 29,9, mais baixo que o masculino, né? A média dos piores países é 30%, mas a Estônia, especificamente, as mulheres ganham 30% mais baixo que os homens. A Áustria, 23%, a República Tcheca, 22%, e a surpresa para mim foi a Alemanha, 21,6%. Portugal fica abaixo desses países, mas em 2008 tinha uma diferença salarial de 9,2%. Fantástico, não é? Ou seja, é um país, mesmo agora com o crescimento que foi para 13, perto dos outros, né? Aí que tá. É sempre uma comparação entre os piores, é claro, eu sei disso. Mas entre os piores, Portugal não está do pior, né? É claro que eu acho que o ideal era nem haver diferença de salários, ou seja, Portugal só tinha 9,2, mas tem 9,2, não é bom. Mas dentro dos piores, Portugal não é um dos piores de todos, tá bom? Eu não sei se vocês... eu não lembro como é que chamava aqui o eurodeputado, um idiota completo, chapado, mas é um indivíduo de extrema direita, um indivíduo meio estranho. Ele fez um comentário, na minha opinião, ele deveria ser expulso como eurodeputado, porque a Europa, para quem quiser saber mais da Europa, vai ao site da União Europeia, a base da Europa unida é a democracia, os direitos iguais, os direitos do homem, etc. Então, se você tem políticos, se você tem pessoas que representam a União Europeia dizendo que as mulheres devem ganhar menos porque são inferiores, porque têm um cérebro inferior do homem, eu acho que esse indivíduo não representa os valores da União Europeia. Então deveria ser expulso no dia que ele falou aquilo. Eu não lembro agora o nome dele, mas quem souber põe aqui embaixo, por favor,
o nome dele, eu não quero perder tempo agora e encontrar para o vídeo não ficar muito comprido. Mas ele falou isso, que eu acho um total absurdo. Eu acho que as pessoas têm que ganhar de acordo com as suas qualificações, com algum critério, e tem que ganhar também, no caso de uma empresa privada, tem que ganhar proporcional àquilo que ele gera de lucro. Eu fiz um vídeo um pouco polêmico falando sobre isso, mas foi um vídeo que foi no começo do canal, vocês não... Tá bem no começo do canal, mas mesmo assim o canal tinha poucos seguidores, teve muitos comentários. Por quê? É um vídeo que eu falo que eu até entendo que algumas pessoas ganhem 100 mil euros, 200 mil euros, porque se eu fosse dono de uma empresa dessa e eu tivesse um gestor que aumentasse meu lucro muito, né? Imagina que minha empresa ganhasse 1 milhão de euros por ano e eu arrumasse um mega gestor muito bom e eu passasse a ganhar 3 milhões de euros por ano. É óbvio que eu não me importava de pagar para ele 50 mil euros por mês. Porque as pessoas ficam incomodadas de ter tanta gente ganhando pouco e alguns ganhando muito. No setor privado, eu não fico tão chocado, entendeu? Não fico tão chocado. Agora, no público, eu acho que isso é mal. Eu acho que isso não está correto, né? Mas no privado eu não fico tão chocado. O que eu quero dizer com isso é, as pessoas ficam um pouco chateadas com essa situação, mas no caso específico das mulheres, eu acho que uma mulher ganhar 20 mil euros, 30 mil euros não me incomodaria em nada, entendeu? Porque não considero as mulheres inferiores, muito pelo contrário. Eu vejo a minha mulher, nós temos um filho, minha mulher se dobra em 5, né? Ela trabalha, ela sai cedo, leva meu filho na escola, às vezes eu vou buscar, às vezes vai ela, não sei o quê. Ela chega em casa, ela faz o jantar, faz o almoço do outro dia, quer dizer, inferior, meu amigo, esse indivíduo é um completo idiota. Então, eu acho que para já não deveria haver essa diferença salarial. E depois, como eu estava dizendo, não me incomodaria em nada saber que uma mulher ganha 20, 30, 40, 50 mil euros, desde que ela tenha qualificações para isso e consiga trazer lucro para a empresa. Se for uma mulher ou se for um homem, isso que eu queria dizer. Para mim é indiferente, tá bom? Se eu fosse dono de uma empresa e fosse uma mulher que me desse esse lucro todo, para mim seria indiferente. Em relação a isso, acho que não tem mais muito o que falar. Vale a pena vocês, não quero também me esticar muito aqui no texto, porque vocês podem ler o texto e tirar as suas relações aí sobre essa situação. Dizer que aqui em Portugal, esse não é um assunto que se fale muito, houve até já uma discussão no parlamento sobre isso, eu lembro, mas no dia a dia não vejo muitas mulheres reclamando disso, entendeu? Não vejo não, nunca ouvi essa conversa, nunca vi essa reclamação. É sinal que talvez esses 9.2 que Portugal já esteve, agora está em 13, talvez isso se reflita numa certa calmaria e as pessoas não se sintam tão satisfeitas, vamos dizer assim, né? Provavelmente na Estônia, não sei, estou aqui só supondo, né? As pessoas sintam mais porque 29, quase 30% de diferença de salário é muita coisa, certo? Bom, pessoal, não vou me esticar mais porque vale a pena ler o texto todo, é mais ou menos isso, e quis dar para vocês assim, uma ideia do que acontece aqui em Portugal, tá bom? E penso que basicamente é isso, o vídeo foi só para levantar aí essa questão e vocês saberem que existe na União Europeia, infelizmente, países desiguais em salário, tá? Ou seja, as mulheres que estão me ouvindo agora, eu peço que se pronunciem, não é? Escrevam aí o que vocês acham sobre isso. E já sabem, se calhar era interessante fazer uma pesquisa. Quem vem morar na Europa, quem pensa em viver na Europa, as mulheres que pensam em viver na Europa, realmente descobrir quais são os países menos desiguais de salário, né? Para você também não ir parar numa Estônia, onde as pessoas, as mulheres ganham muito menos que os homens. Tá bom? Fica aí a dica. E se você curtiu o vídeo, põe aí o seu gosto para ajudar o canal. E nos encontramos no próximo vídeo. Pessoal, lembrando, não se esqueçam, rapidamente, qualquer pergunta, escrevam pergunta em letra maiúscula, depois escreva a pergunta, que depois fica mais fácil para eu achar a pergunta nos comentários. Para ter uma ideia, o canal está num crescimento tão legal, tão rápido, que eu tenho recebido uma média de 100 a 150 comentários por dia. Então o que acontece? Você faz a pergunta hoje, amanhã já tenho 100, quase 100 para cima. Então, para achar a tua pergunta,
tem que ser rápido, e tem que ver lá a pergunta, tá bom? Então não esqueça, qualquer pergunta, coloca aí. Mulheres, escrevam a sua opinião sobre esse assunto. Eu sou a favor de igualdade e acho pelo contrário, as mulheres são muito mais do que os homens, fazem várias coisas ao mesmo tempo, têm uma energia brutal, fazem tudo, cuidam do filho, olha, até cansa. Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!